Oi! No vídeo de hoje a gente vai começar a fazer manipulações no Photoshop para alterar um pouco a nossa realidade, utilizando as ferramentas do Photoshop para deixar essa Estátua da Liberdade um pouco mais confiante. Então a gente vai utilizar a foto do Mário Vitor Alvarez para, ao invés da estátua estar segurando uma tocha, ela está fazendo um V de vitória para a gente. Vamos lá? Legal, então essa é a foto que eu recebi do Mário Vitor Alvarez. Vamos começar cortando um pouquinho ela. Então vamos para a ferramenta sobreposição de corte. E eu vou enquadrar um pouquinho essa estátua na regra dos terços. Colocar ela no terço superior esquerdo. Mais para cá assim. Legal. Beleza. O ângulo eu acho que já está bastante retinho, mas eu vou mexer só um pouquinho. Show! Vamos continuar agora com um tratamento básico do menu básico do Lightroom. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu utilizo o teclado para modificar os parâmetros do menu básico, seja com vírgula ou ponto para você avançar ou retroceder alguma configuração, ou com o mais ou menos para você diminuir algum ajuste de um parâmetro específico. Então eu quero começar com a temperatura, não vou mexer na temperatura aí, estou achando ok para o propósito desse vídeo, colorir também não. Vou aumentar só um pouquinho essa exposição, coisa de mais 0.2, deixar um pouco mais clara a imagem. Vou adicionar um pouco de contraste, coisa de 15 aí, tá ok. Até aumentar um pouco esse realce, deixar a foto um pouquinho mais clara. Vou aumentar um pouquinho as sombras também, ou seja, vou deixar o que é escuro um pouco menos escuro, mas só um pouquinho. E vou deixar a foto ainda mais clara em relação aos brancos absolutos. Vou aumentar coisa de 15. Beleza, não vou mexer com os pretos. A claridade, que é um contraste, é um drama nas regiões médias da foto, preservando os extremos claros e os extremos escuros. Eu vou aumentar mais um pouquinho, deixar a foto mais dramática. Passei, eu acho que 10 está bom. Vou aumentar um pouquinho a vibração, que é uma saturação um pouco mais controlada. Eu acho que pode ter um pouquinho mais de cor também. Vou aumentar a saturação em 1 ponto. Joia! Eu agora vou mexer na tonalização dividida, um recurso que eu gosto muito no Lightroom. Você consegue aplicar um filtro nas partes claras da imagem, que eu chamo de realces, e nas partes escuras da imagem, que eu chamo de sombras. Filtros diferentes. Eu aqui nos realces vou para sugestões do Lightroom e vou clicar nesse amarelinho, o amarelinho 52 da Matiz 52, que ele sugere. Só que eu não gosto dessa saturação toda, eu coloco no 0 e vou adicionar só um pouquinho, só para dar uma amarelada aí nas partes mais claras da imagem. Pronto, acho que 15 tá bom. E aqui nas sombras eu vou também numa sugestão do Lightroom, o azul 215, que também está muito exagerado. Vou colocar no 0 e vou aumentar em 5, ok? Só para dar uma leve organizada aqui nas cores antes, depois. Show! Para terminar aqui no Lightroom, quero logo ir para o Photoshop. Vou dar um zoom aqui na Estátua da Liberdade e vou mexer no detalhe, ver se eu consigo dar um pouquinho mais de nitidez à estátua. Afinal, é nela que eu vou concentrar todos os meus esforços. Ok, nitidez 20, tá de bom tamanho. Muito bem, vamos exportar agora essa imagem para o Photoshop e começar as manipulações. Se eu estou no Lightroom e quero exportar para o Photoshop, basta eu apertar Ctrl E ou Command E se você estiver no Mac. Quero editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Beleza, uma vez no Lightroom vocês devem estar perguntando, pô, cadê essa mão, né, que a gente vai inserir na Estátua da Liberdade? Bom, você pode encontrar mãos fazendo o V de vitória no Google, mas eu fiz bati uma foto aqui no meu estúdio mesmo, tá bom? Isso sou eu fazendo o símbolo da vitória, tem uma luz ligada aqui para tentar fazer sombras parecidas com essas sombras aqui. Aqui um difusorzinho branco só para facilitar o corte aqui da minha mão, nada demais. Então eu vou selecionar aqui pode ser a ferramenta letreiro retangular mesmo, a área útil dessa mão para mandar para outra foto.
Ctrl C ou Command C, se você tiver no Mac, Ctrl V ou Command V. Joia! Ferramenta mover, ela já está aqui pronta para substituir o braço da Estátua da Liberdade. Eu agora vou dessaturar essa imagem, vou deixar ela em preto e branco, a imagem da minha mão, para depois ficar mais fácil a gente colorir com a cor da Estátua da Liberdade. Então a tecla de atalho, Ctrl Shift U ou Command Shift U. Agora, eu vou tentar remover a minha mão do fundo, tem várias formas de a gente fazer isso. Eu vou tentar pela forma mais fácil, ferramenta de seleção rápida. Bom, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de fazer a seleção e vou começar a fazer a seleção. Beleza, agora eu vou clicar em selecionar e mascarar para tentar refinar um pouco essa seleção. Massa, vou dar um zoom aqui nessa mão. Você vê que a seleção já está praticamente pronta, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, certo? Eu posso adicionar alguma suavidade, por padrão já está no 5, porque é uma modificação que eu tinha feito antes, mas a gente pode ver o antes e o depois dessa suavidade 5, vou colocar aqui no 0, 0 e o 5. Então ele deixa mais suave. A difusão também, a difusão no 0, a gente tem uma seleção mais dura e eu gosto de deixar um pouquinho mais difuso, 0.5 pixels. Vou clicar aqui em descontaminar cores para ele tentar remover um pouco mais as cores do fundo. E nessas falhinhas aqui, por experiência eu não gosto muito dessa ferramenta aqui de refinar a seleção do Select and Mask dessa versão do Photoshop, então eu vou preferir criar uma nova camada com uma máscara e na mão mesmo ajeitando essas falhinhas. A gente faz isso rapidão. Então eu vou apertar em OK, na saída eu quero uma nova camada com máscara de camada, aperto OK. Ele acaba de fazer uma nova camada, essa aqui é a camada anterior, ele já deixa invisível. E vamos começar a nomear as coisas para a gente não se confundir. Então vou chamar essa aqui de mão original e essa aqui de mão usada, que é a mão que a gente vai usar na montagem. Vocês podem notar que a mão já está bastante convincente, no sentido de a gente não saber mais que tinha um fundo branco aí. Mas, se a gente pode ser mais perfeccionista, estou clicando na máscara, vou selecionar o pincel, o brush, e vou selecionar a cor preta. Para você transformar qualquer duas cores da sua paleta de cores, de frente e de fundo, na cor branco e preto, basta apertar D. E nesse caso, tem o branco na frente e o preto atrás. Para você trocar isso, você aperta X. E aí agora eu tenho a cor preta. Vou dar um zoom. E o que eu pintar nessa máscara, né, que é onde eu estou selecionando, ele vai esconder, ou seja, ele vai deixar invisível. Então, eu vou no pincel, não vou dar uma dureza tão baixinha, eu quero uma dureza em 70, tá bom? Vou deixar uma opacidade em 100% e vou tentar deixar mais sutil essa mão. Basicamente é isso que eu vou fazer. Vou até adiantar o vídeo para não ficar muito sacal. Beleza? E agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou selecionar a cor branca apertando X novamente para tentar mostrar partes dos dedos que foram cortados. Então tem uma partezinha aqui que foi cortada, aqui também. Legal. Se não me engano, lá embaixo tem alguma coisinha aqui também. Ok. Tá feita a seleção da nossa mão. E agora eu vou ocultar essa mão por enquanto. Vamos trabalhar um pouquinho na Estátua da Liberdade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma camada nova, transparente. E com a ferramenta Carimbo, ou Stamp Tool, que é essa aqui, eu vou eliminar até onde a gente precisa eliminar para inserir essa mão. Ou seja, a mão está terminando aqui, eu vou fazer uma eliminação até aqui e depois um pouquinho dessa parte da tocha. Então como é que funciona a ferramenta Carimbo? Eu tenho um vídeo sobre isso, deve estar aparecendo um izinho aí acima à direita, você pode clicar para mais informações, você aperta Alt numa região
e aí você pinta em outra região que você quer clonar a região que você acabou de apertar Alt. Estou vendo aqui que a dureza está com uma porcentagem alta. Nesse caso eu quero deixar a dureza uma porcentagem menorzinha. Então aperto Alt aqui e vou pintar aqui. E a gente vai, como mágica, eliminar. Pronto, acho que até aqui tá ok. Tranquilo demais. Antes, depois. Com a ferramenta carimbo também, eu vou eliminar isso aqui. Eu vou para uma dureza considerável, diminuir o tamanho do pincel e vou apertar Alt por aqui e fazer. Beleza! Agora eu vou fazer uma seleção em torno desse pedaço do braço para quando eu fazer as próximas alterações ele não vazar para o céu. Então tem várias formas de fazer isso. Eu posso ir pela ferramenta caneta, né, que a gente chama opções de ferramenta caneta. Também tem um vídeo sobre isso. E eu vou fazer uma marcaçãozinha só com a região que eu quero trabalhar. Beleza? Vou clicar em criar seleção. E vou fazer um raio de difusão de, não é muito, 0,5 pixels. Ok, tá feita essa seleção. E agora eu vou voltar para minha ferramenta carimbo. E vou tentar eliminar essa tocha aí. Eu vou apertar Alt numa região que eu quero clonar. Pode ser essa aqui. Tô quase lá. Mais um pouquinho. Beleza, vou apertar Ctrl H para esconder a seleção temporariamente. Gostei. Vou apertar Ctrl 0 para adequar a imagem. Ctrl H novamente para a seleção voltar. E Ctrl D para cancelar essa seleção. Então a gente tem antes, depois. Vamos aproximar. Antes, depois. Beleza? A gente já pode inserir a nossa mão. Vou voltar a mão usada que eu escondi. Ela está absurdamente maior do que é para ser. Vou apertar Ctrl T, selecionando a camada da mão usada para redimensionar isso aí. Eu vou apertar Shift e redimensionar a mão. O Shift vai garantir que as proporções sejam mantidas. E ainda não está bom. A não ser que você queira fazer uma montagem humorística, mas não é o caso aqui. Está começando a ficar mais pertinho da realidade. Vou apertar Ctrl mais para a gente dar um zoom aqui. E vou diminuir um pouquinho mais. Girar um pouquinho. E vou adiantar um pouquinho o vídeo até a gente achar a proporção normal. Mas é só uma tentativa e erro aqui. Ok, tá feito aí a nossa inserção. E agora vamos tentar colocar essa mão dentro das características da Estátua da Liberdade, né? Eu quero começar aumentando um pouco mais as partes mais escuras dessa imagem. Tem aqui uma sombra forte. Essa sombra aqui está forte, mas não tanto. Apesar de eu ter tido esse cuidado na hora de tirar a foto. Então, como a gente faz isso? A gente pode abrir uma camada de níveis, tá? E mexer aqui com os níveis mínimos da foto. Nota, quando a gente faz isso, a gente começa a aproximar essa sombra aqui da sombra original. Então, eu vou aumentar um pouquinho. 28. Ok, tá certo. Depois ainda vou mexer mais um pouquinho nessa sombra aí. E agora é hora da gente colorir, né, essa mão para tentar deixar ela com a mesma cor da Estátua da Liberdade. Então a gente vai criar uma camada de matiz saturação, ok? Ela por padrão está afetando só essa camada aqui, que é a camada da mão usada, porque está clicada nessa opção aqui. Se eu não tivesse com isso selecionado, ele ia afetar toda a imagem. E aí eu vou clicar aqui em colorir, e a partir de agora ela já tem cor, e eu vou brincando com a matiz, saturação e luminosidade até achar exatamente o que eu estou procurando. Então,
Eu na Matiz vou aqui para próximo dos verdes, certo? Mais ou menos aqui em 120, 121, tá 120. E tá com muita cor, né? Então a gente precisa tirar saturação. Eu vou botar no 0 e adicionar até onde eu achar que bateu, coisa de 11. Ok. E tá mais claro do que eu quero. Então eu vou tirar um pouquinho para tentar aproximar legal mesmo. Beleza. Pode não estar parecendo que está uma cor similar, mas é porque tem essa emenda aqui que a gente vai resolver agora. Quando a gente resolver, provavelmente a gente vai conseguir uma manipulação satisfatória. Então vou clicar numa nova camada aqui. E é nessa camada que a gente vai fazer os ajustes finais. Então eu vou dar um zoom aqui para a gente aproximar. Eu vou começar querendo padronizar essa sombra aqui, que está de uma cor e essa sombra está de uma outra cor. Então eu vou com um pincel mesmo. Vou apertar Alt e clicar nessa cor para fazer a seleção. E o que eu pintar agora vai ficar com essa cor. Eu vou querer uma opacidade baixinha, 23%, tá bom? Pode ser até mais baixinha, 19%. E ter certeza que a dureza está no mínimo. E aí onde tem sombra, principalmente nessa parte aqui da transição, eu vou dar uma pintada. Que a gente pelo menos já equaliza essa questão das partes mais escuras. Já resolvemos esse problema aqui. Já tem uma padronização nas sombras. Falta só a gente resolver esse pedacinho aqui. Para isso eu vou para a ferramenta pincel. Vou apertar Alt para selecionar uma cor. Eu vou selecionar essa cor aqui, uma cor mais clara. E vou com o pincel com opacidade baixinha, dando uma clareada aqui nessa parte, a fim de tentar padronizar isso aqui. Beleza, se a gente se distanciar um pouco para o zoom 100%, todos os pixels preservados, a gente vê que agora a gente tem uma estátua da liberdade muito mais confiante, usando a minha mão para fazer o V da vitória. Antes da manipulação, depois da manipulação. Agradeço mais uma vez ao Mário Vitor Alvarez por ter me enviado essa foto. É legal porque no e-mail ele disse, você pode fazer qualquer manipulação nessa imagem. Então eu aproveitei para a gente começar a mexer aí com a realidade utilizando essas ferramentas do Photoshop. Se você gostou do vídeo, você pode curtir. Toda semana você já sabe, tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Eu também posso tratar uma foto sua, só você enviar ela para mim em alta resolução, dizendo de onde você é e o seu nome completo, para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!